Olá amigos, como vão vocês? Meu nome é Fernando e junto com vocês nós somos o canal O Mestre e a Messe. Pois é, estamos aqui mais uma vez para fazer o Evangelho no Lar. Então, estamos aqui com o nosso Evangelho aberto no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. O item é o 28. E fizeram uma pergunta aqui para São Luís. Isso foi no ano de 1860, em Paris. Aqui diz assim a pergunta: um homem agoniza, presa de cruéis sofrimentos. Sabe-se que o seu estado é sem esperanças. É permitido poupar-lhe alguns instantes de agonia, abreviando-lhe o fim? E São Luís nos diz o seguinte: mas quem vos daria o direito de prejulgar os destinos, prejulgar os desígnios de Deus? Não pode ele conduzir um homem até a beira da sepultura para em seguida retirá-lo, com o fim de fazê-lo examinar-se a si mesmo e modificar-lhe os pensamentos? A que extremos tenha chegado o moribundo, ninguém pode dizer com certeza que soou a sua hora final. A ciência, por acaso, nunca se enganou nas suas previsões? Bem sei que há casos que se podem considerar com razão como desesperados. Mas, se não há nenhuma esperança possível de um retorno definitivo à vida e à saúde, não há também inúmeros exemplos de que, no momento do último suspiro, o doente se reanima e recobra suas faculdades por alguns instantes? Pois bem, essa hora de graça que lhe é concedida pode ser para ele da maior importância, pois ignorais as reflexões que o seu espírito poderia ter feito nas convulsões de agonia e quantos tormentos podem ser poupados por um súbito clarão de arrependimento. Os materialistas que só veem o corpo, não levando em conta a existência da alma, não podem compreender essas coisas, mas o espírita, que sabe o que se passa além do túmulo, conhece o valor do último pensamento. Aliviai os últimos sofrimentos o mais que puderdes, mas guardai-vos de abreviar a vida, mesmo que seja em apenas um minuto, porque esse minuto pode poupar muitas lágrimas no futuro. Pois bem, aqui estamos e eu coloquei aqui também algumas reflexões que são simples, mas cabe a nós mesmos respondermos em nossa intimidade. Ninguém sabe o momento da própria morte, muito menos a do próximo, não é mesmo? Todo aquele que toma a decisão de encurtar a vida do outro ou a própria vida, está tomando para si o título de Senhor, de Deus, o Criador da vida. E é a criatura agindo em nome do Criador, é a criatura imperfeita tomando o lugar do perfeito, que é o único, que é Deus. É a criatura se passando por Deus. E quantos casos nós sabemos que a ciência deu para certas pessoas prazos de vida, fossem moribundos ou portadores
de doenças graves, muito agressivas, quantas vezes ela deu um X tempo de vida para essas pessoas e quantas vezes ela errou, não é verdade? Quantas vezes a gente vê relatos de pessoas que contam que estavam muito doentes e foi dado para ela 1 ano, 2 anos, 6 meses e na verdade elas já passaram de anos e anos ainda entre nós. E quantas pessoas acamadas parecem ganhar novo sopro de vida, né? Muitas vezes a gente vê falar de pessoa que estava muito doente, de repente ela teve um lampejo, ela teve um momento lá, algumas horas de melhora, até os parentes se surpreendem e tudo. Muitos chamam isso de a visita da morte, né? Mas quantos parentes ficam contentes quando veem que aquela pessoa deu uma melhorada, né? E quantos teriam sua oportunidade de, nessa melhora, pedir perdão de algo que sua consciência o acuse e tiveram essa oportunidade tirada quando seus aparelhos que sustentavam sua vida foram desligados antecipadamente. Aqui eu não gostaria de ficar explorando mais tanta coisa, mas só deixar um breve pensamento. Vamos deixar para Deus aquilo que é de Deus. Não vamos querer tomar para nós o que é a tarefa do nosso Criador. Este foi o trecho que nos foi escolhido e espero que vocês também pensem nisso. É uma maneira de raciocinar e não agir somente com o coração. Podemos ver que a pessoa esteja sofrendo, mas a vida e a morte só a Deus cabe. Vamos então fazendo a nossa prece do Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Vamos vibrar por todos aqueles que estão nesse momento adoentados, em seus lares, nos hospitais, muitas vezes sem acompanhantes, por aqueles que estão sozinhos nas calçadas, com fome, com sede, com frio, pelas crianças nos orfanatos, pelos nossos idosos nas casas de recuperação, nos asilos, por nossos irmãos que estão encarcerados, por todo filho de Deus espalhado por esse mundo que necessita de um olhar benigno, que necessita de uma energia que o alcance e traga a ele a esperança de recomeço,
que ele possa se erguer, ter esperança, forças para caminhar com as próprias pernas e mudar o rumo de sua vida. Olhemos também para os nossos lares, aqueles que vivem conosco, nossa família, os que estão junto de nós, a espiritualidade amiga, os outros irmãos também desencarnados que caminham conosco e conosco aprendem através dos nossos exemplos pelo mundo, pela paz, pelo fim da guerra, pelos países em conflito, para que tudo cesse, para que a paz venha a ser restabelecida pela fome, pelos tristes, por aqueles que nesse momento tentam tirar cabo de sua própria vida devido a não enxergarem uma saída para seus problemas. Que a espiritualidade amiga os encontre e faça com que enxerguem na fé, na esperança, um novo motivo para viver. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Vamos então tomar a nossa água fluidificada. Então, amigos, espero ter deixado uma mensagem de reflexão através do Evangelho e desejo a todos vocês um bom dia, uma boa noite, com a espiritualidade amiga sempre ao nosso lado, a nos proteger. Fiquem com Deus e até a próxima.